Bom, gente, então, a intenção da gente fazer esse evento aqui é o quê? A gente conseguir aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos sobre inflamação. A maioria de vocês vem lá do Instagram, né? Uma coisa que eu falo bastante lá, e eu vejo que sempre gera muitas dúvidas, vocês se identificam com a inflamação, com os sintomas da inflamação, e de fato não é legal viver assim, né? Viver inflamado realmente, eu falo que é um estado de sobrevivência. E agora a gente vai entender o porquê. É muito difícil a gente falar de inflamação em um post, eu conseguir falar tudo que é importante apenas no story. Então, eu resolvi fazer esse evento para a gente ter mesmo uma mini aulinha aqui, vai ser mais um bate-papo, não vou compartilhar slides com vocês, não vou ficar aqui lendo muita coisa, mesmo para a gente tentar passar isso de uma forma didática, tá? Tem um material para baixar, vocês conseguiram baixar o PDF aqui antes de entrar? Se puderem me responder aqui no chat também, porque aí eu quero que vocês vão acompanhando aí nesse PDF, quem quiser, mas quem não quiser também não precisa, tá? Pode olhar depois. Tem um materialzinho embaixo na página de transmissão, tem um linkzinho para vocês clicarem lá e baixarem o material, naquela página que vocês fizeram a inscrição. Não conseguiu baixar? Alguém mais? Alguém conseguiu ver na página da inscrição de vocês? Bom, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem lá. Clica no link que vocês fizeram a inscrição mesmo, tem a opção, embaixo tem o material, por dentro da inflamação, PDF. Eu baixei. Ótimo. Bom, de toda forma, já vou começando aqui para a gente não se alongar muito e não perder a manhã toda nisso aqui, né? Vamos começar com os conceitos básicos de inflamação. Então, eu quero que vocês entendam primeiramente o que é inflamação crônica. A inflamação ela é uma resposta fisiológica do nosso corpo a uma agressão. Então, você tem lá um mecanismo irritativo, o seu corpo está em perfeito equilíbrio, você tem alguma coisa que vem e atrapalha esse equilíbrio. A inflamação é uma resposta benéfica, uma resposta boa. Ela vem para te ajudar a se defender, a restabelecer esse equilíbrio natural de saúde. Quando a gente tem uma inflamação aguda, por exemplo, quando você gripa, tem uma diarreia, essa inflamação acontece, o sistema imune responde àquela virose, àquela agressão pontual, e você volta ao seu estado normal em poucos dias, não é verdade? Quando a gente tem inflamação crônica, isso não acontece. A gente tem uma inflamação desregulada. Então, é um processo que ele não tem hora para acabar. E aí você começa a ter lesão nas suas próprias células. Elas mesmas começam a ficar machucadas em decorrência de tudo que é liberado ali de célula, de substância química. É como se fosse um território em guerra, tá? Eu brinco assim, que é igual uma guerra que acontece. Depois, quando você vai olhar aquele lugar onde aconteceram as batalhas, como que tá? Totalmente devastado. O seu corpo é a mesma coisa. Quando ele fica muito tempo exposto a esse processo inflamatório, você vai ter ali realmente um desgaste do tecido. E isso acontece a nível sistêmico, ou seja, no seu corpo todo, da cabeça aos pés. Por isso que a gente vai desenvolver tantos sintomas inespecíficos, que a gente vai ver mais para frente, mas está relacionado justamente com a extensão desse processo por todo o nosso organismo. Eu vou começar aqui falando sobre esses conceitos básicos, e aí em seguida a gente vai passar para os gatilhos inflamatórios mais comuns, sinais e sintomas da inflamação e por onde começar o tratamento. Quero que vocês fiquem à vontade para deixar comentário aqui, pergunta, tá? Que no finalzinho, o que tiver, a gente vai responder também, o que eu não tiver contemplado aqui na minha fala, tá bom? Mas continuando então, a gente vai ter esse processo de inflamação prolongado, que vai nos prejudicar, que vai gerar toda essa lesão tecidual que eu falei, e aí você começa a não conseguir encaixar os seus sintomas em doença nenhuma. Então, você tem lá uma dor de cabeça, uma queda de cabelo, um cansaço, né, uma fadiga, insônia, vão surgindo vários sintomas, não existe uma regra, tá? Todo mundo vai ter exatamente a mesma gradação de sintomas, não. Para cada pessoa, a inflamação vai se manifestar de uma forma. É importante a gente entender que é como se, tem uma analogia interessante, é como se fosse um peixe no aquário sujo. Eu estou tentando tratar o seu sintoma, tratar o peixe, mas se eu não limpar o aquário, eu não vou conseguir ter bons resultados. Então, a gente precisa tratar a inflamação como um todo para conseguir sanar o sintoma, tá? Quando a gente entende isso, que essa é uma resposta de defesa, é uma questão benéfica para o seu organismo,
a gente tem que entender também que a partir do momento que ela se torna desregulada dessa forma que eu falei, ela vai estar na base do desenvolvimento de outras doenças, mas isso demora anos para acontecer. Então, você fica aí 10, 15, 20 anos com uma inflamação crônica, até que, de repente, você tem um hipotiroidismo, uma hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, obesidade, começa a ter muita dificuldade de perder peso, isso aí está totalmente relacionado à inflamação crônica, e aí você não percebeu os sinais que o seu corpo estava te dando. Eu costumo dizer que os sintomas, eles nada mais são do que feedback. Sintoma não é ruim, tá, gente? Sintoma é uma coisa boa, porque o corpo está contando para você que algo não está bem. Quando ele não te conta e a doença se desenvolve silenciosamente, pega de surpresa, é muito pior. Então, a gente tem que valorizar muito os sintomas que o nosso corpo nos mostra de que há um desequilíbrio em andamento. E aí, a gente tem 3 tipos de pessoas inflamadas que chegam, né, até mim. Principalmente aqui pelo Instagram, que a maioria de vocês acredito que vieram de lá. A gente tem o grupo das pessoas que começou a se identificar com a inflamação pelos sintomas, né? Tá uma vida toda lutando contra o problema, não consegue obter uma resposta, vai ao médico, os exames estão sempre normais. Esse é o grupo que começou a se identificar. A gente tem o grupo das pessoas que não se sentem mal, ou seja, você não acha que você está doente, não se identificou tanto assim com a inflamação, mas sabe que sua vida já foi melhor. Então, você não tem nenhum sintoma desses que eu falei, mas você já teve mais disposição física, já teve um raciocínio melhor, uma memória melhor. Você compara com o seu passado e vê que as coisas estão ficando diferentes. E a gente tem o terceiro grupo, que são as pessoas que nunca tinham reparado que tinham esses sintomas, pessoas que não sabiam que estavam inflamadas. E de repente elas ficam perdidas sem saber o que fazer. Para esses 3 grupos, o que eu digo é o seguinte: primeira coisa, calma. O seu corpo não se inflamou da noite para o dia. A gente descobrir que está inflamado não tem que ser motivo de desespero, pelo contrário, tem que ser um motivo de você falar que bom que eu descobri agora a causa do problema, porque até então você não acharia solução nenhuma se você não soubesse o que está causando esse desequilíbrio em você, não é isso? E se você descobriu, agora a gente precisa cada vez mais passar a se observar para identificar quais são os nossos gatilhos inflamatórios. Eu resumi aqui os gatilhos em 4 pontos principais. Eu vou começar a passar para esse bloco agora, mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esses conceitos básicos da inflamação que eu falei. Se vocês puderem mandar aqui no comentário para mim, se tiver alguma coisa que não ficou esclarecida sobre o mecanismo da inflamação, sobre como ela acontece. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Se não tiver, eu vou seguir. Bom, então a gente continua aqui falando sobre os principais gatilhos. Eu divido ele, gente, em 4 pontos, tá? Esses 4 pontos são, primeiramente, o estresse, segundo, as toxinas e terceiro, os metabólitos e, por fim, os alimentos. Então, são as 4 pontinhas principais ali que a gente vai ter que avaliar para identificar o que está gerando a inflamação no seu organismo. O estresse, a gente tende a pensar muitas vezes que ele é uma coisa abstrata, né? É como se a gente achasse que o estresse está acontecendo só na nossa cabeça, a ansiedade, o medo, a preocupação excessiva. Mas, na verdade, tudo isso está gerando o que a gente chama de descarga adrenérgica. O que é isso? Quando você se estressa, você começa a liberar várias substâncias químicas no seu corpo, como, por exemplo, cortisol, adrenalina, noradrenalina. O intuito da liberação dessas substâncias pelo corpo é o quê? Ele entende que se você está estressado, a sua sobrevivência está ameaçada. E a gente sabe que, na verdade, não é isso. Às vezes a gente se estressa até no trânsito, porque alguém fechou o carro e você ficou bravo, ou fica bravo em casa com o marido, com a esposa, e de repente você está criando todo esse mecanismo aí, só que não tem nada a ver com a ameaça à sobrevivência. Então, a gente tem que pensar lá na nossa genética ancestral. Quando a gente estava lá na pré-história, 50 mil anos atrás, que foi a última vez que o seu cérebro evoluiu, o que acontecia? Você se estressava o tempo todo, o ser humano se estressava o tempo todo, porque de fato a vida estava ameaçada, a gente tinha que lutar contra animais, tinha uma fome muito grande, né? Não tinha comida disponível o tempo todo a gente estava lutando para sobreviver. Então o corpo desenvolveu isso. O
que ele faz com você? Essa liberação de cortisol, de adrenalina, ela vai gerar um aumento da sua frequência cardíaca, vai gerar uma dilatação dos seus vasos sanguíneos, migração de células imunológicas para a periferia do seu corpo, um fluxo de sangue maior para os músculos, para os vasos em geral, para que você tenha capacidade de lutar ou fugir. É o que a gente chama de sistema de luta ou fuga. E aí, se isso é ativado pontualmente, você luta ou foge daquela ameaça ali que está iminente, tudo bem, é um mecanismo que não te traz problema nenhum. Mas caso você permaneça estressado, o volume de caso mídia você será mais permaneça, alto. desculpa, gente. Caso você permaneça estressado o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai ter liberação de cortisol, adrenalina constantemente. Isso vai gerar um estresse para o coração e para os vasos, tá? Isso vai gerar a liberação de mais e mais células imunológicas, como eu falei, o cortisol ele vai ativar mais o seu sistema imune para te defender da ameaça. E aí, portanto, você vai ter um sistema imune cada vez mais estressado, um coração cada vez mais estressado. Com isso, você tem um mecanismo de inflamação crônica se desenvolvendo a partir do estresse. É por isso que a gente precisa ter bons mecanismos de manejo do estresse. Não adianta a gente ficar o tempo todo tentando se controlar, mas não desenvolver um mecanismo efetivo para isso. Porque, como eu falei, a coisa está acontecendo, a inflamação está fluindo aí diariamente pelo seu organismo e você não está fazendo nada para combater, porque simplesmente ninguém nunca te explicou isso. E aí eu vou também além um pouquinho para mostrar para vocês como que esse mecanismo do estresse interfere até no nosso peso. Quando você está estressado o tempo todo, lembra que eu falei, sobrevivência. O que é que o seu corpo entende? Que você precisa armazenar energia. Armazenar energia vem de onde? Gordura e açúcar. Então, ele vai proporcionar uma vontade maior de comer doce, comida industrializada, fast food. Sabe aqueles rompantes que você tem quando está estressado e de repente você quer comer tudo que não presta? É porque o seu corpo já entendeu no passado, em algum momento, que aquilo ali é fonte de energia rápida. Então, ele vai te fazer ter essas vontades, porque ele sabe que você vai precisar, devido ao fato de você estar diante de uma ameaça. Uma outra coisa que esse cortisol vai fazer, ele não vai permitir que você perca peso, porque a perda de peso significa jogar energia fora. Gordura armazenada é energia que o seu corpo tem estocada. Num momento de estresse, num momento de tensão, ele vai sinalizar para guardar toda essa energia. É como se você estivesse num caos, numa guerra civil, e aí você pegasse a comida que você tem na sua casa e começasse a jogar pela janela, sabe? Você nem sabe se o mercado vai abrir no outro dia para você comprar mais, se você vai poder sair na rua ou não. E aí você joga a comida que você tem fora. O corpo não vai fazer isso, então ele vai dificultar a sua perda de peso. Por isso que um corpo estressado, um corpo inflamado, não emagrece com facilidade. A gente vai passar para o segundo ponto agora, saindo um pouquinho do estresse. Eu vou falar do ponto das toxinas. Então, vamos lá. O nosso corpo ele foi preparado para a natureza, né? Até falei esses dias ali no Instagram. A gente foi feito para receber alimentos, elementos do nosso corpo que vem da natureza. Tudo que é sintético vira toxina. Então, tudo que é preparado, criado pelo ser humano, não é saudável para nós. E a toxina, ela é um problema por quê? Ela vai se acumular em locais que não deveria. O seu corpo não tem local para estocar a toxina, ele tem, na verdade, um mecanismo de detoxificação, que começa lá no seu intestino. Então, o intestino mesmo, ele vai poder iniciar ali essa triagem, ele começa a identificar o que deve entrar e o que não deve. Quando ele percebe que é uma toxina, aquela substância, ele não vai deixar ela passar. Então, primeiro detox, aquilo ali vai para as fezes, vai ser eliminado, não fica no seu organismo. O intestino está prejudicado ou o intestino deixou passar algo que não deveria, ainda assim você tem o seu fígado. Então, o fígado ele vai fazer o quê? Um processo de detoxificação, reações químicas, tá? Eu digo que o fígado é o grande faxineiro do organismo, ele fica o tempo todo buscando limpar, eliminar essas substâncias que não deveriam estar circulando ali. A hora que passa por ele, ele dá um jeito de ligar uma substância química para poder eliminar aquilo do nosso corpo. Quando a gente tem uma saúde intestinal ruim, ou seja, o intestino que já não está conseguindo barrar tudo que deveria, você já vai ter um excesso de toxina, então está entrando muita coisa. O fígado percebe
que aquilo não está legal. Então, ele começa a ficar estressado também, porque ele está tendo que trabalhar dobrado, triplicado, tem muita toxina entrando, e você não percebeu. E essas toxinas, gente, de onde que elas vêm? Da nossa alimentação, dos cosméticos que a gente usa, do excesso de plástico, da fumaça, até a toxina, tem toxinas que a gente consegue evitar e tem outras que não. Tem toxina no ar, a gente respira toxina da fumaça, do meio urbano o tempo todo. E essas toxinas, como eu falei, substâncias químicas que entram no nosso organismo e ficam lá zanzando por ali, prejudicando o bom funcionamento das nossas células. Vão se acumular dentro da célula e vão começar a incomodar, vão começar a prejudicar o funcionamento fisiológico dessa célula sua. E aí, o fígado, como eu falei, ele vai fazer reações químicas, lembra? Então, se ele tem que fazer uma reação química, ele precisa ter um reagente. Quais são esses reagentes? Os nutrientes. Nós temos que ter bons nutrientes para o fígado. Ele não funciona como mágica, ele não consegue eliminar essa substância se a gente não der para ele o reagente para ele ligar lá na toxina e mandar ela embora, certo? E aí, com isso, o que vai acontecendo? Você vai acumulando toxinas dentro do seu organismo cada vez mais. Isso vai piorar o seu grau de inflamação. Porque, vamos entender de novo, inflamação é ameaça. O sistema imune está vendo que tem um invasor. Aquela toxina está se ligando num receptor que não deveria, ela está invadindo a sua célula. O sistema imune vai estressar e vai começar a te gerar sintomas, tá? Sobre os alimentos, as toxinas presentes nos alimentos, a gente tem que aprender a ler rótulo. Então, um costume que a gente não tem. A gente vai ao mercado, olha o preço do alimento, vê se a gente está com vontade de comer, já leva para casa. Muitas vezes dá até para os nossos filhos, né? Isso é um grande problema, porque quando você vai olhar o rótulo ali atrás, a maioria desses produtos sintéticos são aqueles nomes gigantes que a gente não consegue nem ler. Aquilo tudo lá é química. Não pense que isso passa inerte pelo seu corpo. Pelo contrário, vai entrar, vai gerar prejuízo e todos os dias é uma exposição continuada, prolongada. Muitas vezes você começou a ter essa exposição à toxina alimentar lá na barriga da sua mãe. As mães não tinham esclarecimento ainda hoje, né? A gente está no processo de evolução, mas infelizmente muitas vezes não tem esse entendimento de como a alimentação delas pode prejudicar o desenvolvimento de um bebê. E aí, lá na barriga da mãe, você já começa a ser exposto a essa toxina alimentar. Isso vai modular até a sua genética, tá? O excesso dessas toxinas. E aí, se você não aprende a ler os rótulos e olhar o que você está levando para sua casa, você de fato começa a prejudicar a sua saúde muito silenciosamente, sem nunca entender qual está sendo o gatilho. Outra coisa são os cosméticos, principalmente nós mulheres, né? A gente tem mania de usar hidratante o tempo todo, óleo, perfume. Os cosméticos também são pura química. Não é que a gente não possa usar de jeito nenhum, como eu falei, a gente tem um mecanismo de detoxificação, nós somos preparados para lidar com toxinas, mas você não pode usar em excesso. Não adianta você achar que o creme hidratante que você vai usar todo dia vai te salvar, vai melhorar a sua pele, se você não se hidrata de dentro para fora. Então, você precisa parar essa exposição, diminuir essa exposição a esses cremes, principalmente esses que têm muito nome químico também, tá? Também tem que olhar o rótulo lá do creme, do óleo que você compra na farmácia e observar. Quanto mais química ele tiver, mais ele vai ser prejudicial para o seu organismo. E lembrando que, para a gente ler rótulo, a gente tem que entender, o primeiro ingrediente que vem lá, geralmente é o que tem maior quantidade. Então, se vem lá água em primeiro lugar, o que é uma raridade, significa que aquele produto realmente ele tem mais água do que outros componentes. A maioria não, eles vêm vários nomes químicos lá e lá no meio tem água, né? Depois de 10 ingredientes químicos, tem um pouquinho de água lá no final. Passem a ter esse olhar para vocês diminuírem essa exposição aos cosméticos também. Plástico, qual que é o problema do plástico? A gente tem uma substância que são liberadas que a gente chama de BPA, tá? O BPA, ele é um disruptor endócrino. O que significa isso? Ele vai se ligar no receptor que era para um hormônio seu se ligar. Então, um hormônio tiroidiano, por exemplo, ele chega lá prontinho para agir na célula, tá funcionando super bem sua tireoide, mas ele não consegue se ligar. Por quê? O BPA se ligou no lugar dele e o receptor está ocupado. Então, você começa a ter um metabolismo mais lento, sabe? A tireoide, ela faz isso, ela regula o nosso metabolismo, né? Então, usando isso como exemplo, você passa a ter uma lentidão no seu metabolismo. E aí, mais uma vez, um link com a dificuldade para perder peso, por exemplo, que é um dos sintomas do metabolismo lento, né? O plástico, mesmo aquele BPA free, que a gente vê aí o pessoal vender, fazer propaganda,
ele vai ter outros tipos de substâncias que também vão funcionar como disruptores, tá? Então, o ideal é que a gente diminua a nossa exposição ao plástico o máximo possível, gente. Não é só o plástico aquecido, como a gente pensa. Aquecido, ele é pior. Quando você esquenta no micro-ondas alguma coisa na vasilhinha de plástico, ou quando você ingere café naquele copinho descartável quente pra caramba, ele libera ainda mais BPA. Quando você substitui isso pelo vidro, você diminui essa exposição. E se você leva também o plástico na geladeira para armazenar o alimento, quando ele é resfriado, ele também libera mais BPA. Em temperatura ambiente, ele está liberando de toda forma. Então, a escova de dente de plástico, a escova que você usa no cabelo, todos os itens que você usa, eles estão liberando plástico ali no seu corpo. Aí você pode pensar, uma quantidade muito pequenininha. Mas você junta isso todos os dias, isso vai gerar um acúmulo de disruptores endócrinos e até pior para as crianças. Por quê? Elas muitas vezes vão começar a ter ativação hormonal muito cedo por conta da exposição ao plástico. Tem alguns receptores que eles se ligam, por exemplo, em meninas, que vai gerar uma antecipação da puberdade. O excesso de BPA no sangue delas vai fazer com que elas tenham puberdade precoce, muitas vezes. Então, o ideal é a gente excluir, tá? Dê muita atenção para essa questão aí do plástico. Um outro item que é muito prejudicial e está muito presente no nosso dia a dia é o alumínio. Alumínio, principalmente também nos cosméticos, tá? Em especial o desodorante. Já falei disso lá no Instagram, não sei se vocês já viram, mas o problema do alumínio é que ele vai ligar, se bloquear a eliminação de toxinas pelas nossas células. Então, por isso que você não transpira, tá? Quando você passa aquele desodorante spray, até mesmo roll-on, e você não transpira nada, é porque foi bloqueado o mecanismo de sudorese que você tem, que ajuda você a eliminar toxina. Consequentemente, você vai ter mais toxinas presentes na sua célula. Então, ela vai acumular, vai ter dificuldade de se detoxificar por conta própria. O ideal é você usar desodorante sem alumínio, tá? E, na verdade, quando a gente está desinflamado, quando você está com grau de inflamação reduzido, você nem precisa usar desodorante todo dia. Essa informação é importante que eu acho legal deixar aqui para vocês. Por que a gente transpira com odor? Sabem quem que produz esse cheiro fétido, às vezes, no suor dos pés, né, que vai gerar o chulé, das axilas, que vai gerar o CC, no corpo todo. Não é normal a gente cheirar mal. Se você está cheirando mal, é porque provavelmente você tem um desequilíbrio da sua microbiota da pele, tá? A microbiota é o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo ali e ela tem que estar equilibrada para que a gente tenha saúde. Se você tem um excesso de bactérias ruins, exemplo, as proteobactérias, que são bactérias que, quando elas estão em excesso, elas se tornam ruins para a gente, apesar de fazerem parte da nossa flora, elas vão fazer você ter esse excesso de odor, elas vão produzir gases com odor fétido, tá? Até o gás intestinal que você produz, não é normal você produzir gases muito fétidos o tempo todo. Isso significa que tem bactérias putrefantes ali. O nome das substâncias que elas produzem, só para vocês terem uma ideia, putrescina e cadaverina. Olha que nome horroroso. Então, é o mesmo cheiro de um bicho morto ou de um cadáver, né? Por quê? É a mesma substância que é produzida ali. Quanto mais você tiver desbiose, mais elas vão produzir essas substâncias e maior vai ser a intensidade desse odor que você vai ter. Desinflamando, você vai ver que diminui muito a necessidade de usar esse desodorante todo dia. O desodorante sem alumínio, ele vai prevenir o odor, mas ele não vai ele não vai bloquear a sua transpiração, tá? Então, o ideal é você substituir também aos pouquinhos aí na sua vida e tirando o alumínio. Mesma coisa as panelas, gente. Panela é o mais comum, né? A gente ter panela de alumínio, teflon em casa, que ela vai liberando esse alumínio ali na sua comida, principalmente o aquecimento, né? Favorece isso. Você vai ingerir alumínio e outros substratos químicos todos os dias e aquilo ali vai prejudicar muito a saúde do seu organismo, porque vai bloquear esse mecanismo de detoxificação que eu falei. Ideal que a gente vá aos pouquinhos substituindo as panelas também por outros materiais que não sejam o alumínio e o teflon, tá certo? Vocês estão me acompanhando? Tá todo mundo entendendo bem? O áudio tá legal? Como é que tá? Queria saber de vocês se vocês estão conseguindo pegar direitinho tudo que eu tô falando. Se eu estiver falando muito rápido também, podem falar aqui, por favor, tá bom? Vamos seguir aqui, então.
Vamos para o terceiro gatilho inflamatório, que são os metabólitos. O que são esses metabólitos? O seu corpo, como eu falei, ele passa por várias reações químicas o tempo todo. O dia inteiro a gente é feito de química, né? E aí isso vai gerar algumas substâncias, produtos do metabolismo. Esses produtos, eles têm uma quantidade também que o corpo tolera deles, da presença deles na nossa corrente sanguínea. Quando você tem isso em excesso, alguns exemplos que a gente tem, homocisteína, fibrinogênio, kappa-beta, são substâncias que vão prejudicar muito a saúde do nosso corpo, porque da mesma forma elas vão se acumular como resíduos. E o corpo não tem onde guardar isso. Então é como se você estivesse colocando lixo dentro da sua casa, sabe? Em vez de você pegar o lixo e jogar na lixeira, você deixa aquele lixo ali acumulando dentro da sua casa e a sua casa vai se tornando disfuncional, né? Uma casa que você não consegue mais comer em paz, viver em paz, o ambiente vai ficando estressante com aquele lixo apodrecendo ali. A mesma coisa acontece quando você acumula metabólito, produto do metabolismo dentro do seu corpo. Um dos fatores que faz a gente acumular produtos do metabolismo se chama gordura visceral. Gordura visceral é aquela gordurinha abdominal, aquela que mais incomoda a gente, né? Que gera aquela barriguinha, que vai fazer você ficar ali com a estética ruim, mas principalmente ela vai fazer você ter esse excesso de metabólitos. É uma gordura que ela tem vida própria, tá, gente? Eu brinco que, assim, ela vem como um parasita mesmo dentro do nosso corpo e começa a modular todo o nosso sistema imunológico, todo o nosso metabolismo. Quando a gente não diminui essa gordura visceral, dificilmente a gente consegue desinflamar. Então, vocês percebem como que a coisa funciona em looping? A inflamação, ela vai dificultar o seu emagrecimento e a gordura visceral em excesso vai provocar mais inflamação. Então, vira um ciclo vicioso ali que você tem que abordar todas as pontas para você ter um resultado bacana, tá? Um outro ponto que é o mais importante que eu quero falar dos gatilhos inflamatórios, tá? Que é o que eu mais vou dar enfoque aqui agora, são os alimentos. Então, eu já falei um pouquinho dos alimentos, né, ali na forma das toxinas, os alimentos químicos, mas eu vou abordar isso com mais profundidade. A gente tem dois tipos de alimentos, entre aspas, né? A gente tem o produto alimentício e tem a comida de verdade. Produto alimentício é tudo aquilo que é produzido pela indústria. Então, não são alimentos, são substâncias sintéticas que imitam alimentos. Esses produtos, como eu falei, eles são cheios de químicas e pobre em nutrientes. Então, muitas vezes você está lá comendo um industrializado, se sentindo saciado, achando que aquilo ali está te nutrindo, na verdade não está enviando nutriente nenhum para a sua célula. No máximo, ele gera uma energia ali por conta do excesso de carboidrato e gordura que ele tem, mas é uma energia de má qualidade também, tá? Porque da mesma forma que ele está fornecendo energia através desse nutriente, em pouca quantidade que ele tem ali, ele vai também fornecer toxina, ele vai fornecer inflamação, intoxicação mesmo para o seu organismo. O alimento, falei até ontem lá no Instagram, ele tem duas funções: alimentar, propriamente dito, e nutrir. Qual que é a diferença disso? Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Veja só, alimentar é referente a gerar energia. Então, você se alimenta para que as suas células produzam energia para que você continue vivo. Tanto é que quando a gente fica muito tempo sem comer, quem não é acostumado a fazer o jejum, por exemplo, às vezes começa a sentir uma fraqueza, uma indisposição, porque começa a faltar estoque de energia para o organismo. E a outra função, que é nutrir, é fornecer macro e micronutrientes. Nós somos todos feitos de nutrientes da cabeça aos pés. Então, do seu fio de cabelo até a unha do pé, você é feito de proteína, carboidrato e gordura, principalmente proteína, tá? Quando você se alimenta mal, se alimenta só de industrializado, não tem esses nutrientes em quantidades adequadas, o que vai acontecer? Esse organismo ele vai ficando com uma estrutura frágil. Então, é como se fosse uma casa prestes a desabar, sabe? Aquela casa que ficou ali anos e anos sem manutenção, sem reforma, sem pintura, nada. Você entra, tá uma casa com estrutura precária. Muitas vezes, né, a gente tem até situações aí muito tristes, muito trágicas que acontecem com uma casa que não tem manutenção. Da mesma forma é o seu corpo, se você não dá essa manutenção através dos nutrientes. Em relação aos alimentos, a parte de alimentação, a função de alimentação, eu comparo ao carro que você tenta ligar sem combustível, ele não vai andar. Então, o alimento ele tem que ser combustível para nós e tem que ser fonte de nutrientes, certo?
O industrializado, ele não é nenhum nem outro praticamente, tá bom? Então, quando você se entope de industrializado e não come comida de verdade, você está tendo ali um gatilho inflamatório extremamente importante para o seu organismo. E aí a gente tem também a parte dos alimentos saudáveis que podem nos inflamar. E isso eu acho que vai ser novidade para muita gente aqui. Os industrializados a gente sabe, né? Todo mundo sabe que refrigerante faz mal, que você não pode ficar comendo sucrilhos todo dia, pipoca de micro-ondas, enfim. A gente sabe que isso não é legal. Mas a gente tem os alimentos que são saudáveis, que são comida de verdade, e muitas vezes eles podem estar inflamando você. Quais são eles? Eu vou falar de alguns principais aqui, mas primeiro eu quero explicar o mecanismo, como isso funciona. Por que um alimento do bem muitas vezes pode não ser saudável? Isso vai depender de como você está digerindo e absorvendo esse alimento, tá? Então a gente pensa que é só comer, eu vou comer aqui uma salada, um ovo, uma carne magra e eu estou comendo saudável. Não. Do corpo, da boca para dentro, tem todo um processo que acontece, que é onde a mágica realmente acontece, e vai determinar se aquele alimento vai ser bem utilizado pelo seu organismo ou não. Você tem que entender que a digestão ela começa na boca, tá? Então, quando você mastiga o alimento, quando você libera enzimas digestivas ali na sua saliva, você já está começando um processo digestivo. Se você já não mastigou bem, não prestou atenção no que você estava comendo, então você é uma pessoa que come olhando o celular, fica lá vendo o story do Instagram enquanto está almoçando. O seu corpo não assimilou muito bem o que você está comendo. Por quê? O fato de você olhar para a comida é algo muito importante para que o organismo entenda, o cérebro precisa entender que tem comida entrando ali, ele já vai preparando o estômago, o intestino, vai liberando enzimas ali no local, para quando esse alimento for deglutido, ele já dá continuidade no processo digestivo. Se você come distraído com a TV ou com o celular, ou come correndo, come no carro, enfim, você já tem esse processo prejudicado. A hora que o alimento chega lá, ele pega o estômago e o intestino de surpresa. Você tem uma lentidão na sua digestão, tá? E ainda por cima você não mastigou direito. O estômago não tem dente, gente. Então a gente precisa mastigar, triturar esse alimento para quando ele chegar no estômago, no intestino, as enzimas digestivas conseguirem se ligar, o ácido conseguir mesmo terminar de dissolvê-lo ali, para que ele seja absorvido na etapa seguinte. Se a gente não faz esse processo de mastigação, esse alimento ele já foi inteiro para o seu intestino. Chega lá, você tem uma liberação de ácido precária, que não prestou atenção, uma pessoa que come distraída, ou também uma pessoa que toma muito omeprazol, tá? Essas bombas, inibidores de bomba de próton, o omeprazol, o pantoprazol, esomeprazol, todos esses e os similares, eles vão fazer o quê? Vão inibir sua produção ácida. Então, você já chega lá aquela comida inteira no estômago que não tem ácido. E o que vai acontecer? Esse alimento, ele vai passando ali pelo seu intestino, em pedaços inteiros, e o intestino vai ter capacidade de absorver, né? A gente tem ali espaços, microespaços muito pequenininhos, por onde o nutriente entraria. Se ele está inteiro, simplesmente por uma questão ali anatômica local, você não vai conseguir ter absorção. Só que esse alimento que sobra no seu intestino, e pode ser qualquer alimento, ele sempre vai servir de fonte de nutriente para as bactérias. Você tem trilhões de bactérias, de micro-organismos habitando ali dentro do seu corpo, e aí você vai alimentá-las a partir daquela substância que foi inteira para a sua luz intestinal. Problema disso, as bactérias vão fazer fermentação desse alimento. Então, é como se estivesse produzindo um pão na sua barriga, sabe? Quando você vai fazer uma massa e coloca fermento, e aquela massa cresce e incha, o que vai acontecer é justamente isso. Você tem uma fermentação que vai gerar gases, vai lentificar o seu ritmo intestinal, vai gerar um estresse para o tecido intestinal. Então, aquilo ali vai fazer com que migrem mais células imunológicas para o local, gerando um aumento da inflamação. 80% do nosso sistema imunológico está concentrado no intestino, tá? Então, tudo que acontece a nível intestinal sensibiliza muito o sistema imune e isso vai refletir em todos os outros sistemas do seu corpo. Esse alimento que sobrou inteiro também vai ser difícil transformá-lo em fezes. E quanto mais dias ele ficar ali e o seu corpo tiver dificuldade em fazer essa transformação, mais você vai sofrer com o intestino preso, com distensão abdominal, aquela barriga que você começa o dia normal, de repente no fim do dia aquela barriga está inchada, gigante, você não consegue mal respirar direito, tudo que come distende.
e você também fica produzindo muitos gases, tanto na forma de arrotos como na forma de gases mesmo, tá? Isso aí é um problema devido à sua má digestão daquele alimento. Um outro ponto que a gente tem, às vezes, com o alimento do bem, é porque o alimento pode ser alergênico para você, você pode ter uma intolerância, uma incompatibilidade com certos alimentos. Isso vai se desenvolvendo ao longo da vida, tá? A gente tem aí uma predisposição genética, por exemplo. Tem famílias que não lidam bem com o glúten, tem famílias que não lidam bem com o leite, ou ovo, enfim. Mas você pode desenvolver a qualquer alimento ao longo da sua vida. Tudo vai depender do grau de inflamação desse intestino. Lembra que eu falei que toda vez que o intestino está estressado, ele vai migrar células imunológicas ali para o local para ajudá-lo a se defender? Então, tem muita célula imunológica ali, o sistema imune está super ativado, super reativo, e aí você consome um mamão. Todo dia você come um mamão, você se expõe ao mamão. O sistema imune começa a perceber que aquele mamão está presente demais ali o tempo todo, e o intestino está inflamando. Então, ele vai criar anticorpos contra o mamão, porque ele passa a reconhecê-lo como substância estranha. E isso não vai te gerar uma alergia. Você não vai ter, por exemplo, um sintoma de pele, aquele empolamento, a falta de ar, igual a alergia do camarão que a gente ouve falar. É um anticorpo que ele produz uma reação mais sutil. Então, muitas vezes você vai começar a ter dor de cabeça depois de comer o mamão, ou você começa a ter dor abdominal, às vezes dá uma coceirinha na pele, uma dermatitezinha bem leve, você começa a ter corrimento vaginal, é comum em mulheres também. Então, são sintomas mais gerais, sabe? Que não te deixam muito claro qual o alimento que está te gerando esse desconforto. E você jamais vai pensar em relacionar com a alimentação, muitas vezes, aquele sintoma. Que geralmente, como eu falei, não necessariamente é gastrointestinal. E aí você precisa passar a observar. Se você tem um determinado sintoma que ainda não descobriu a causa, você vai tentar correlacionar com o que você come todos os dias. A dica que eu dou é: geralmente os alimentos mais alergênicos para a gente são aqueles que a gente come todo dia religiosamente, ou aqueles que você nunca come de jeito nenhum. Então, por conta própria, eu resolvi, exemplo, né, tirar o leite uns anos atrás, porque eu li que o leite fazia mal. E aí, depois de 3 anos, eu resolvi voltar a tomar leite. O seu sistema imunológico não lembra mais como é que é o leite. Então, ele vai reconhecer como um agente agressor. Isso às vezes demora meses, né? Até que você tenha reação. Então, você não vai suspeitar que o leite que você começou a tomar 6 meses atrás está te gerando aquele sintoma ali, mas pode acontecer. E aí eu vou entrar um pouquinho nos alimentos mais alergênicos, rapidinho, só para a gente entender o porquê que tem tanta perseguição com glúten, com leite. Olha só, o glúten tem duas formas de nos fazer mal, de nos prejudicar. A primeira, o trigo, na verdade, né? O glúten, ele é uma proteína que está presente principalmente no trigo, na nossa alimentação. E o glúten, ele vai chegar no intestino, ele vai se dividir em duas partes. Uma delas é a gliadina. Essa gliadina, ela não é digerida pelo nosso organismo, então ela sobra lá no seu intestino, tá? Ela sempre sobra, esse é o problema. Ela é como se fosse um novelo de lã bem embaraçado, bem embolado. Seu corpo não consegue metabolizar aquilo ali para que seja absorvido e aproveitado pelo seu corpo. Antigamente, né, a gliadina era diferente, então as pessoas consumiam glúten, não sentiam nada. De fato, existe essa história aí. Mas hoje em dia a gente tem um trigo geneticamente modificado com essa gliadina de muito difícil digestão. E aí, como ela vai sobrar, lembra que eu falei, ela vai ficar ali sendo metabolizada pelas suas bactérias. E o problema é que a estrutura dela é muito agressiva para o tecido intestinal. Os anticorpos têm mais facilidade de reconhecê-la. É como se fosse um bandido tentando entrar no banco, todo fantasiado de bandido ali, na cara que ele é um bandido. Seu intestino vai olhar a gliadina e falar: isso não deveria estar aqui. Ela é grande, ela chama atenção. E ele vai começar a atacá-la muitas vezes. E a gente tem duas situações, tá? Não estou falando aqui da doença celíaca. Tem a doença celíaca e tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é essa que eu estou dizendo agora. A doença celíaca é uma condição autoimune. Então, a pessoa, ela vai ter uma reação ao glúten por autoimunidade. Ela tem uma doença, ela não pode ter contato com glúten de jeito nenhum, porque toda vez que ela é exposta, aquele glúten vai acabar com o intestino dela. Ele vai gerar uma sensibilidade tão grande, vai ter uma tempestade inflamatória tão enorme ali,
que as vilosidades intestinais dela vão se acabando, o intestino vai ficando reto mesmo. Então, literalmente, o intestino da pessoa acaba. Essa é a doença celíaca, condição autoimune na presença de glúten, tá? Geralmente é genético, a pessoa já manifesta desde a infância os primeiros sintomas e carrega a doença para o resto da vida. Essa outra sensibilidade que eu estou falando, que é mais comum, é a sensibilidade não celíaca. Então, você tem sintoma com glúten, você vê que ele está te fazendo mal, mas você faz o exame de doença celíaca e dá negativo. Não necessariamente significa que você não tenha problema com glúten. Primeiro, você tem que valorizar o seu sintoma. Você já percebeu que o glúten te dá queda de cabelo, tá? Mulheres é muito comum, quem tem essa sensibilidade não celíaca, queda de cabelo, pele ressecada, fragilizada. E aí, então o meu exame deu negativo para doença celíaca, eu posso consumir o glúten normalmente? Claro que não, seu corpo já está te contando que você precisa primeiro dar uma melhorada nessa barreira intestinal, acalmar esse sistema imune que está ali todo, né, em polvorosa no seu intestino, para que você volte a ter um contato esporádico com o glúten, que também não é uma coisa legal da gente ficar consumindo todos os dias, tá? Não é que a gente tenha que restringir o pão francês para sempre, mas se você ficar comendo pão francês, um macarrão todo dia, você vai sensibilizar. Lembra que eu falei que quanto maior a exposição, maior a chance do seu sistema imune se irritar com aquilo ali? Então, a gente tem que ter uma alimentação variada, principalmente no caso desses alimentos mais alergênicos. E aí tem uma outra parte do trigo que também pode nos causar desconforto, pode piorar a inflamação. Essa outra parte é o frutano, que é um fermentável, tá? Então, é um carboidrato, na verdade, que está lá no trigo. Aí você, às vezes, não tem nada contra o glúten, seu sistema imune não está nem aí para ele. Mas você tem o frutano, que é um elemento fermentável. Já falei a palavra fermentação aqui agora há pouco, lembra? Então, fermentação é a bactéria do seu intestino que vai produzir ali gases a partir do alimento que você ingeriu. O frutano é um alimento extremamente fermentável para elas. E aí, se você tem esse desequilíbrio, tem muita bactéria fermentadora ali, ela vai pegar esse frutano, vai produzir muitos gases, vai dar distensão, e aí você vai ser aquela pessoa que come o glúten e sente gases, sente essa distensão abdominal intensa ali. Você precisa se atentar para isso também, tá? Os fermentáveis, gente, é um grupo enorme, tá? A gente tem fermentáveis nas frutas, nos vegetais, nas leguminosas. E aí são o que a gente chama de FODMAPs, tá? Que é uma sigla que depois vocês podem olhar aí na internet, pesquisar FODMAP, tá? Que são sacarídeos fermentáveis, carboidratos. Eles estão presentes na maçã, na pera, na uva, na manga, no leite, no glúten, no feijão, no amendoim. Tem uma lista enorme de alimentos fermentáveis, brócolis, repolho, couve-flor. E a gente então tem que cortar todos esses alimentos fermentáveis? Óbvio que não. Mas a gente precisa entender que se a gente está todo dia parecendo que a barriga é um forno de pão, está distendida, está cheia de gases, o que está acontecendo ali? Você está fermentando demais, então tem muito fermentável na sua dieta. Você precisa fazer uns dias de restrição para matar essas bactérias de fome, tá? Isso aí é um dos pontos da estratégia que a gente usa, por exemplo, lá no consultório, na modulação intestinal, a gente faz 15 dias uma dieta livre de FODMAPs, quase que livre totalmente, né? A gente não consegue tirar tudo, porque senão também você fica desnutrido. Mas a gente reduz os alimentos mais ricos em FODMAPs, principalmente esses, o glúten, o leite, castanhas, amendoim, tá? Algumas frutas também a gente dá preferência para as que têm menos fermentáveis. E aí esse intestino, ele vai se acalmando. A gente vai ter um período ali para o intestino repitelizar, para as bactérias fermentadoras diminuírem a sua população, porque algumas delas vão morrer de fome. Então, você passa a não ter sintomas mais com aquele determinado alimento. Todo dia você vivia distendida, cheia de gases, faz uma dieta low FODMAP, né, uma dieta pobre em fermentáveis, e aí você vai ter uma melhora desses sintomas. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Estou olhando aqui o chat, ninguém falou nada, vou continuar. Bom, então tá, sobre os fermentáveis acho que ficou bem claro, né? A gente não tem que cortá-los da nossa alimentação, mas a gente tem que ter equilíbrio do consumo deles. Uma outra coisa importante, vocês saberem, eu quero que vocês deem uma pesquisada, quais são esses alimentos fermentáveis, não dá para falar de um por um aqui, senão a gente ficaria o dia inteiro. Para vocês não ficarem combinando fermentáveis, tá? Então, assim, eu vou comer na mesma hora uma maçã e uma pera.
você deu uma bomba de fermentável ali. E ainda se você faz isso depois do almoço, no almoço você comeu o feijão, brócolis, repolho, e aí a sobremesa é uma salada de fruta com maçã e pera. Então, você deu uma bomba de fermento para o seu intestino. O intestino vai estressar com aquilo ali. Tenta não combinar os fermentáveis na sua alimentação. Dá preferência para um grupo só toda vez que você for fazer uma refeição, tá? Em relação ao feijão, o que acontece? Além dele ter o fermentável na composição dele, que toda leguminosa tem, leguminosas são esses grãos, né? Ele vai ter também o fitato. O que são os fitatos? Quem me acompanha lá no Instagram também já viu falando bastante sobre isso. Fitatos são antinutrientes que estão presentes na casca da leguminosa. Então, às vezes a pessoa, eu vejo muita gente chegar no consultório, faz anos que eu não como feijão, porque o feijão me faz mal. Mas, na verdade, é só uma questão do preparo, sabe? Tem como a gente reduzir a presença do fitato na leguminosa e poder consumi-la sem gerar sintomas. Esse fitato, ele é um antinutriente, ele vai para o seu intestino e ele forma bolhas de gases. Ele, por si só, tem um potencial bombástico ali de gerar gases, de odor muito fétido, ele vai atrapalhar a sua absorção de zinco, de ferro, de manganês. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para eliminar esses fitatos antes de preparar o feijão ou qualquer outro grão da família das leguminosas. Como é que a gente vai fazer isso? Tem uma técnica que chama remolho. Você tem que colocar o feijão de molho. Cada um tem um tempo, tá? Esse feijãozinho que a gente usa aqui, o carioca, que é aquele marronzinho, geralmente são 24 horas no mínimo você tem que deixar de molho para que você reduza a quantidade dos fitatos. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar o feijão de molho, deixar ele ali na água 12 horas, tá? E se for um ambiente muito quente, igual aqui em Goiás, que é muito calor, você tem que pôr na geladeira, porque senão também ele vai azedar naquela água ali. Vai deixar de molho na geladeira 12 horas. Passou 12 horas, você vai trocar essa água. O ideal é que as primeiras 3, 4 horas você deixe fora da geladeira, tá? E depois disso você põe, com 12 horas você troca a água, deixa mais 12 horas e aí você joga aquela água fora, se possível ainda jogar uma água fervendo por cima dele, e aí depois você põe para cozinhar, tá? Você vai ver o tanto de espuma que sai daquilo ali. Aquela espuma são esses fitatos sendo eliminados no molho, no remolho. E se você não faz isso, essa espuma vai para sua barriga. Por isso que você tem sintomas com feijão. Não é que feijão te faz mal, que feijão não pode ser consumido. Se você passar a fazer o remolho, você vai ver que você vai fazer as pazes com ele e consumi-lo tranquilamente. Mas também, como eu falei, o ideal é fazer um período aí de uns 10, 15 dias isento da leguminosa, para que você dê esse período de paz para o seu intestino se reequilibrar. Depois a gente tem outro alimento, que é o ovo. O ovo foi eleito aí recentemente, né, o alimento mais rico do mundo. Depois do leite materno, é o alimento que mais é rico em nutrientes e tudo mais. Sim, mas não necessariamente significa que ele é saudável para todo mundo. O ovo tem um potencial extremamente alergênico também, tá? Potencial alergênico, quando eu falo isso, significa que ele tem maiores chances de chamar a atenção do seu sistema imunológico, de sensibilizar você. Então, quando você consome ovo todos os dias, é o mesmo exemplo que eu dei do glúten. Você está expondo demais o intestino a uma proteína que ele tem uma certa lentidão para digerir, tá? O ovo, ele é isso, ele tem uma dificuldadezinha ali, só que todo dia você está dando esse trabalho para ele. E aí é a mesma coisa do bandido lá no banco entrando, a polícia vai reconhecer e vai prender. Então, o ovo ele entra como um bandido ali todos os dias e chega uma hora que o seu sistema imune reconhece. Aí aquele ovo vai te gerar gases, vai te gerar distensão abdominal, às vezes diarreia ou obstipação, tá? O intestino, em cada pessoa, ele vai se manifestar de um jeito. Então, para algumas pessoas vai ser diarreia, vai soltar mais, para outras ele vai prender mais, tá? Tudo depende muito do que você está consumindo, da frequência com que você está consumindo. E aí, passando do ovo, a gente vai para o leite, que também é extremamente importante a gente falar. Eu vejo que gera muita dúvida nas pessoas por que o leite é inflamatório, por que a gente não pode ficar consumindo leite o tempo todo. Veja só, o leite também tem duas frações dele que vão nos gerar reações. A primeira delas, que eu vou falar, é a lactose, né? A gente tem muito mania, às vezes, de por conta própria, eu vou começar a tomar leite sem lactose. Mas será que é a lactose mesmo que está te fazendo problema? Ou será que é a outra fração dele, que é a caseína, que é a proteína do leite? A lactose é o açúcar do leite, tá bom, gente? Então, ela, quando entra no seu organismo, vai ser quebrada em glicose e galactose. Para isso acontecer, você tem que ter uma enzima lá no intestino que se chama lactase.
Se você tem lactase em quantidades adequadas, se você produz lactase lá na sua mucosa intestinal, você vai digerir, tudo bem, a lactose não vai ser um problema para você. E aí, muitas vezes você vai ter deficiência dessa enzima porque o intestino está muito inflamado. Lembra que eu falei que a gente tem vilosidadezinhas, então o intestino ele é todo cheio de ondinhas, assim. Quando você agride muito esse intestino durante muitos anos, ele vai se tornando pobre em velocidades e a produção de lactase pode cair. E você vai desenvolver essa intolerância à lactose, tá? Aí muitas vezes você vai consumir alguma coisa que tem leite, um molho, tá no restaurante, vai lá, tem que correr para o banheiro porque tem uma diarreia. Porque o intestino não sabe metabolizar aquilo ali, ele não sabe o que fazer com a lactose quando ela cai lá. E aí ele tem que jogar aquilo para fora. Da mesma maneira, você pode, às vezes, você começa a consumir o leite sem lactose. Para essas pessoas que têm deficiência da lactase, isso pode funcionar em certo grau, tá? Mas é importante a gente ressaltar o seguinte: o leite sem lactose, não é que eles tiram a lactose dele. Eles, na verdade, vão colocar a enzima lactase no leite. Então, o leite, o queijo, tudo que você vê aí sem lactose, é porque eles colocam a enzima lá. Só que muitas vezes esse preparo, ele não tem a quantidade de enzimas adequadas. Então, você pode estar tendo ali um leite sem lactose, que tem uma quantidade baixa de lactase, e ainda assim está caindo lactose no intestino e está irritando o seu epitélio intestinal, por mais que não te cause mais sintomas devido a ser uma quantidade menor. Um outro ponto importante da gente falar dos itens sem lactose é o quê? Eles têm um índice glicêmico maior. O que é isso? Lembra que eu falei que a lactose vai se quebrar em glicose e galactose? Glicose é açúcar. Então, esse leite ele já tem o açúcar prontinho para ser digerido, para ser absorvido pelo seu intestino, na verdade. Se você está consumindo o leite sem lactose, você está consumindo leite com mais açúcar disponível. E aí você vai gerar pico de glicemia, tá? Pico de glicemia para o seu organismo é também um gatilho inflamatório. Toda vez que você tem pico glicêmico, gera-se um estresse ali para poder baixar aquela glicemia. A glicose fora da célula, gente, glicose em excesso na corrente sanguínea, é a mesma coisa de um carro que você está colocando gasolina. A gasolina dentro do tanque, ela é útil, ela é importante, você precisa dela ali. Mesma coisa, a glicose dentro da célula é importante. Mas se você banhar um carro de gasolina e tentar ligar o motor, o carro vai pegar fogo. Então, é a mesma coisa com o seu corpo. Se você está extremamente lotado de glicose circulando na sua corrente sanguínea, que não está dentro da célula, o corpo pega fogo, o corpo inflama. Então, a gente precisa entender isso. Você consumir itens sem lactose todos os dias é pico de glicose todo dia no sangue que vai te fazer mal. Outra fração do leite que vai te fazer mal, como eu falei, é a caseína. Caseína, ela é uma proteína, tá, do leite, de difícil digestão para nós. Por que que é de difícil digestão? Da onde que a gente está tirando isso? A gente teve, há uns anos atrás, uma mutação genética nas vacas, tá, que fez com que elas passassem a produzir uma caseína de difícil digestão para nós humanos. Então, todo mamífero produz caseína. O ser humano, o leite humano tem caseína, o leite da búfala, da cabra, da ovelha, mas as vacas, especificamente, no processo de evolução delas, sofreram uma mutação genética em que elas vão ter uma caseína mais complexa, mais difícil para nós, que é extremamente inflamatória. E a maioria das pessoas tem problema, na verdade, com a caseína e não com a lactose. Por isso que eu falei, a gente se engana achando que vai consumir um item sem lactose e vai resolver o problema do intestino. Só que tá caindo caseína pra caramba lá e esse intestino continua estressado, continua com o problema. Muitas vezes você já pode ter visto aí nos supermercados o leite tipo A2, né? O queijo tipo A2. Por quê? Essa caseína modificada que eu falei, ela é do tipo A1. Tá? A caseína é difícil, ruim para a maioria das pessoas, principalmente se você toma leite todos os dias em excesso. A caseína tipo A2, ela vem de vacas que não sofreram essa mutação genética. Então, a gente tem vacas selecionadas aí pelo mundo, principalmente na Europa, que produzem esse leite com caseína tipo A2. Então, é um leite que é um pouquinho mais caro, mas se você gosta muito de leite, é extremamente dependente de leite e derivados, não consegue reduzir na sua alimentação, apesar que o ideal é fazer isso, você pode começar a substituir o leite, o queijo que você consome por esse tipo A2, que vai ser melhor para o seu intestino, tá? Essa do tipo A1,
o ideal é que você não consuma. O ideal seria realmente a gente não consumir leite. Aí você pode perguntar, mas como que fica as fontes de cálcio? Gente, o cálcio do leite, ele é muito pobre para nós humanos, tá? O cálcio do leite de vaca. Isso é verdadeiramente, assim, um fato que se propagou durante muitos anos, se criou uma cultura de que o leite é obrigatório para você ter cálcio em quantidades adequadas. Na verdade, não. A gente tem cálcio de várias outras fontes alimentares que não o leite, tá? Principalmente os vegetais verdes escuros, que a gente às vezes não liga para isso. Se você consumir couve, brócolis todo dia, por exemplo, você está consumindo mais cálcio do que ficar tomando leite aí direto, inflamando esse intestino. E aí, muitas vezes, você, com essa inflamação, na verdade, está até atrapalhando a absorção desses micronutrientes e não obtendo cálcio da fonte ali do leite, tá certo? Tem alguma dúvida, gente? Está todo mundo acompanhando bem? Tá tudo certo? Bom, então vamos seguir. Desses gatilhos alimentares aqui que eu falei, então os principais que eu queria entrar eram esses, tá? Como é que você vai identificar que isso está fazendo mal para o seu organismo? A partir dos seus sintomas. Então vamos passar a falar dos sintomas principais da inflamação aqui. O corpo, ele sussurra e grita por socorro antes de começar a desenvolver uma doença propriamente dita. Todo sintoma que o seu corpo te dá é um feedback, ele está te mostrando que algo não está legal. A gente tem que valorizar o sintoma, a gente não tem que achar ruim. Ah, estou me sentindo mal, vou ficar aqui chateada, estressada com o meu corpo, vou gerar um pico de estresse que ainda vai piorar tudo. Não, a gente tem que entender o que esse corpo está querendo dizer. O sintoma é o idioma do corpo, tá? Então, nós temos sistemas que são interconectados e eles conversam entre si através dos sintomas. Toda vez que você toma um remédio para silenciar um sintoma, o que você está fazendo? Você está, na verdade, calando o seu corpo. Então, você está deixando de valorizar uma informação importante que ele está te dando ali. Então, eu tenho que ficar sofrendo com o sintoma? Não é isso. Você tem dor de cabeça todo dia, enxaqueca todo dia? Tá bom, você vai tomar um analgésico, você vai fazer um tratamento, porque ninguém merece viver sofrendo, né, morrendo de dor. Mas você precisa, paralelamente a isso, entender o que o seu corpo quer dizer. Não adianta silenciar o sintoma com medicamento sem entender a origem daquela dor. Enxaqueca, por exemplo, é uma coisa muito comum, dor de cabeça, né, em geral. Às vezes você nem tem o diagnóstico de enxaqueca, mas tem dores de cabeça. Isso aí, muitas vezes, está relacionado ao seu trato digestivo, tá? Está relacionado ao excesso dessas toxinas que entram e vão lá no cérebro causar neuroinflamação, ou vão causar inflamação nos vasos, que vai gerar essa resposta de dor. Assim como as dores pelo corpo, de uma maneira geral, tá? Artralgia, dor nas articulações, muitas vezes está relacionada ao excesso de toxinas que vão se acumulando ali nos seus tecidos, vão gerar uma dor que não deveria existir. E você continua se expondo à toxina e continua piorando o quadro de dor. Toma analgésico para calar a dor, analgésico também entra como uma toxina, então, na verdade, você está piorando a longo prazo seu quadro, e quando chega daqui uns 10, 15 anos, você tem um diagnóstico de fibromialgia, de artrite, enfim, né? Só exemplificando. São doenças que existem mesmo, que vão se desenvolvendo, mas a partir desses sintomas precoces lá, a gente poderia ter percebido o que estava acontecendo e evitado o desenvolvimento daquela doença. Quando você só silencia, você, na verdade, entra num conforto ali, né? Porque o sintoma desapareceu e não percebe que o problema continua. Outra coisa que acontece muito é a insônia. Então, eu vejo muitas vezes pessoas chegarem no consultório reclamando de insônia, de cansaço ao longo do dia e insônia à noite. Eu tô morta de cansada, mas não consigo dormir. E aí, de manhã, acordo parecendo que passou um trator por cima de mim. Vamos falar um pouquinho do sono para vocês entenderem como que ele também funciona como um gatilho inflamatório para o nosso corpo, né? A falta do sono. A gente, às vezes, tem a falsa percepção de que o sono está relacionado somente a descanso. E somente descanso já é uma parte importante, uma função importante. Mas, na realidade, durante o sono acontecem vários processos metabólicos, tá? Eu faço uma analogia que é igual quando você vai ao shopping. Quem já foi ao shopping, já saiu na hora que está quase fechando ali, às vezes você vê um pessoal fazendo manutenção, limpeza, ou então quando você chega na hora que o shopping abriu, o pessoal está lá terminando de fazer a faxina. Durante o dia, enquanto aquelas lojas estão lá operando, você está lá fazendo o que você tem que fazer, dificilmente você vê essas pessoas fazendo processos de manutenção. É a mesma coisa com o seu organismo.
Então, durante o dia, ele está preocupado em manter você vivo, em manter os seus sistemas ativos. Você precisa ter ali um cérebro funcionando muito bem, o coração batendo mais rápido, né? A respiração também mais forte. Durante o sono, tudo isso se acalma. Então, é a hora que ele vai se dedicar a processos secundários. Por exemplo, esse processo de limpeza. O seu fígado vai trabalhar como nunca, o seu intestino também, o seu rim também. Por isso que muitas vezes de manhã você acorda com vontade de fazer xixi, cocô, às vezes acorda com um certo pigarro na garganta, né? Um muco que foi produzido ali durante a noite, que também elimina toxinas. E aí, se você não dorme bem, você não aprofunda o sono, esse processo não acontece. Então, você acumula toxinas ali dentro do seu organismo, tá? E, além disso, você sobrecarrega esse fígado, você sobrecarrega esse intestino. Você vai ter mais dificuldade do ritmo intestinal ser legal, de você evacuar todos os dias. Você vai ter um fígado que vai se estressar mais, então ele vai produzir mais produtos do metabolismo, aqueles que eu falei lá no comecinho, que vão piorar o seu grau de inflamação. Dormir, ter facilidade de induzir o sono, não necessariamente significa que você está dormindo bem. Para a gente dormir bem, a gente precisa aprofundar esse sono, tá? É, quando você toma, por exemplo, vou falar aqui de algumas medicações comuns que o pessoal toma para dormir e acha que está arrasando, dormindo super bem. Rivotril, Zolpidem, tem gente que dorme com álcool também. A pessoa fala, eu não consigo dormir sem uma tacinha de vinho todo dia, doutor. É só um pouquinho, mas eu preciso para pegar no sono. Todos esses que eu falei, eles são indutores do sono, mas eles não aprofundam. Eles não têm essa capacidade de deixar você entrar nesse sono profundo, que é o sono reparador, que é o sono onde você faz todos esses processos secundários que eu falei. Se você começa a tomar esses remédios ou álcool, fica dependente disso, o que você está fazendo, na verdade, é justamente, mais uma vez, silenciar o problema, mascarar o sintoma, tá? E você vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais intoxicado, inflamado, enfim. A gente precisa correr atrás de um sono de qualidade para poder desinflamar. A falta de sono ele também vai gerar um estresse orgânico maior. E aí você, sem perceber, vai se tornando uma pessoa mais ansiosa, mais irritada. O tempo todo você está em alerta, você se assusta com facilidade, sabe aquela pessoa que está sempre muito ligada, apesar de ela estar muito cansada, ela está o tempo todo muito sensível a picos de estresse. Então é isso que acontece com você. É, Saindo um pouquinho do sono agora e falando dos sintomas intestinais propriamente ditos. Falei muito aqui a respeito da alimentação, mas eu quero falar mais de como a gente melhora esses sintomas intestinais. Uma pessoa que tem sintoma de má digestão, então vamos lá, eu falei lá agorinha, né? Ela não digere bem o alimento, então geralmente ela vai ter o quê? Refluxo, empachamento, aquela comida que fica queimando, voltando, então pesado o dia inteiro, come e depois vai ter fome só à noite, porque sente que não digeriu bem. Principalmente comidas ricas em proteína animal. Você come uma carne, fica o dia inteiro pesado. No final de semana tem que deitar, porque não consegue fazer mais nada que o alimento pesou na barriga. E aí o que a maioria das pessoas vão fazer? Começar a tomar os prazóis, né? O omeprazol, o inibidor de bomba em geral, e elas vão, na verdade, piorar o processo, porque se a digestão já está ruim, você vai diminuir a produção de ácido do seu estômago, você vai piorar essa digestão. E aí você começa a ter mais sintomas ainda. A partir disso aí você vai ter o intestino preso, vai ter gases, vai ter barriga distendida, que a digestão não está acontecendo adequadamente. Além disso, está ficando desnutrido, né? O corpo não está absorvendo os nutrientes como deveria. Para você melhorar esse processo digestivo, na verdade é o contrário, você tem que otimizar a sua produção ácida, você tem que otimizar as enzimas digestivas que estão presentes ali no seu intestino. E isso você faz a partir de hábitos muito simples, gente. Primeira coisa, logo de manhã, você tomar pelo menos 500, 600 ml de água em temperatura ambiente ou morna, tá? O nosso processo digestivo é um processo quente, ele acontece em um ambiente aquecido. Quando você toma água gelada, qualquer líquido gelado pela manhã, você está jogando um balde de água fria na sua digestão. Então, é algo que já não está legal e você ainda está piorando. Você precisa tomar água em temperatura ambiente em grandes quantidades, ali 500, 600 ml, suficiente para você hidratar suas células intestinais, lubrificar esse trato digestivo, prepará-lo para receber o alimento. Feito isso, você vai também
acidificar o seu meio gástrico. Uma estratégia muito simples que eu ensino lá no Instagram todos os dias, que ajuda muito nisso, é o shot matinal. Então, você faz ali 50 ml de água com um limãozinho espremido e algum ativo antioxidante, pode ser a canela, o cacau, pode ser o açafrão, mas o importante para a digestão é o limão. O limão ele vai acidificar o meio gástrico, então ele já vai tornar o meio mais propício para a sua digestão e você vai ter uma facilidade ali logo no café da manhã. Tem pessoas que têm sintomas, tá, gente, com limão. Então, por exemplo, se você tem dor gástrica, você não pode consumir, pode ser que você tenha uma úlcera ativa. Se você tiver diagnóstico de gastrite, fiz endoscopia, deu lá que tem uma vermelhidão, tem uma gastrite em andamento. Não necessariamente o limão vai fazer mal para você. Ele não vai piorar a úlcera, ele não vai piorar a gastrite, não vai piorar o seu estado da mucosa gástrica ali. Na verdade, essa mucosa ela já recebe ácido o tempo todo, né? Então, assim, o limão é muito inofensivo perto do ácido que a gente já produz. O que vai acontecer é se você tiver uma úlcera ativa, então você tem um machucado ali, né? A parede está realmente lesada, esse limão pode te causar sintomas, sim, tá? Então você não pode consumir. Caso contrário, pode consumir todos os dias, antes do café da manhã, pode fazer também antes do almoço, um copinho de água com limãozinho espremido ali, meia horinha antes do almoço, melhora muito a sua digestão. Outra coisa, aprender a mastigar. Então, nós vamos otimizar a mastigação, é mastigar prestando atenção mesmo. Lembra que eu falei que o fato da gente olhar para a comida interfere na nossa digestão? A mastigação também completamente, não só pelo fato de você estar triturando o alimento, mas quando você mastiga, o cérebro vai perceber que você está digerindo. Então, ele vai mandar sinais químicos para que você libere substâncias apropriadas lá para preparar o intestino para receber o alimento, tá certo? Evitar tomar líquido durante a digestão, tá? O líquido é como se você tivesse ali uma piscina cheia de comida, onde as enzimas têm que ficar procurando no meio daquele tanto de líquido qual o alimento ela vai se ligar para digerir. Você dificulta o trabalho das suas enzimas digestivas, além de você diluir o seu ácido gástrico. Então, o ácido clorídrico já está pouco, já não está legal, você ainda joga um baldão de água fria lá, de suco, refrigerante, pior ainda, e aí você dificulta esse trabalho digestivo, tá? Então, a gente tem que eliminar esse líquido da nossa alimentação, tem que melhorar a mastigação e usar estimulantes para acidificar o meio, para melhorar a digestão, tá certo? Em relação aos chás, por exemplo, que eu também falo muito lá no Instagram, a gente tem chás que vão facilitar a sua digestão. Se você tomar todos os dias, 30, 40 minutos depois do almoço, chá de boldo, chá de alecrim, chá de hortelã, chá de gengibre, são chás com propriedades digestivas que vão favorecer o processo também, te ajudando bastante aí nessa questão intestinal. Alguém tem alguma dúvida sobre esses sintomas que eu falei agora? Vou finalizar com vocês aqui, passando para essa última parte agora, de por onde a gente começa, então, a resolver a inflamação, né? Que é a grande curiosidade da maioria das pessoas que chega até aqui. Eu já falei um pouco disso, né, ao longo aqui dessas estratégias, principalmente nessa parte de sintomas, mas vamos falar mais especificamente, tem 7 passos que eu separei aqui para vocês, para passar, para que vocês comecem a aplicar e comecem a reduzir o grau de inflamação do organismo, tá? Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, o corpo, ele não inflamou da noite para o dia. Como eu falei aqui, a gente começa a inflamar lá na primeira infância, às vezes até na vida intrauterina. Então, a gente tem que ter paciência com esse organismo, tá? Ele também não vai se desinflamar completamente da noite para o dia. Você tem que iniciar um processo e dar continuidade para que você tenha bons resultados. Para isso, é preciso que você queira se conhecer melhor. A gente precisa querer se observar. Muitas vezes eu vejo pessoas vivendo uma vida toda se ignorando. Então você passa uma vida inteira e não se percebe, sabe? Não entende o que está acontecendo com o seu corpo. Isso por falta de autoobservação. Só a autoobservação ela já resolve tantos problemas, gente. Inclusive para você chegar ao médico e trazer informações de qualidade para esse médico poder te ajudar. Para você conseguir ajudar o profissional a te ajudar. Às vezes eu vejo gente reclama muito, né? O médico não me deu atenção, o médico não sabe nada, não falou. Sim, a gente tem profissionais bons e ruins em toda profissão, né? Em toda área, infelizmente. Mas muitas vezes é você que
falta com informação para aquele profissional conseguir te ajudar. Tem gente que não lembra nem o que comeu ontem. Então, você pergunta para a pessoa assim, o que você tomou no café da manhã ontem? A pessoa, não sei. Tem pessoas que, infelizmente, não lembram nem o que comeu hoje de manhã. Se eu for perguntar, a pessoa demora um pouquinho a pensar. Então, a gente precisa prestar atenção na nossa vida. Você precisa entender o que você está fazendo para quando surgir um sintoma, você saber correlacionar com o fato, tá? Eu percebi que hoje eu estou mais indisposta, hoje eu estou mais cansada. Nossa, não estou tendo vigor para nada. Então, como que tem sido os seus últimos 2, 3 dias? Aconteceu alguma coisa diferente? Você comeu alguma coisa diferente? Está comendo mais doce? Está tendo excesso de açúcar na sua alimentação, que pode estar te gerando uma hipoglicemia, levando você a ficar mais cansado? Sabe? Então, a gente tem que fazer esses mecanismos aí, até para conseguir ser ajudado pelo profissional. Segunda coisa, corpo e mente estão intimamente conectados, tá? Se algum dia falaram para você que isso funciona separado, tá muito errado. Então, a mente, ela é o controlador do corpo, mas o corpo é o que dá feedbacks para a mente. Então, o corpo, ele expressa o que está acontecendo aqui dentro da sua mente. E aí, ele vai de volta devolver para você uma informação para que você tome uma atitude, tá? Você tem consciência em todo o seu corpo, toda célula sua tem um grauzinho de consciência corporal ali. Se você não entende isso, você despreza muitas vezes o que as suas células estão tentando te dizer. E aí, por mais sutil que seja um sintoma, ele merece atenção. Ah, minha unha tá quebradiça, mas o médico falou que é normal. Não é normal. Não é normal viver com nenhum tipo de sintoma. Queda de cabelo não é normal. Baixa libido não é normal, né? Porque você está na menopausa, você tem que viver com baixa libido, por exemplo, sabe? Ansiedade não é normal. Ansiedade é outro ponto que eu queria falar um pouquinho mais aqui, porque é muito comum. Hoje em dia a gente está todo mundo ansioso demais. E isso aí existe uma ansiedade que é fisiológica, tá? Aquela preocupaçãozinha que a gente tem que nos livra dos males. Então você tem ali um medinho de ser assaltado, né? Você não vai andar num lugar perigoso com o celular na mão. Isso é uma ansiedade no grau equilibrado. Se você tem ansiedade excessiva, ou seja, você está com medo de uma coisa acontecer muito antes da coisa se desenrolar para isso. Então, a pessoa está com uma dívida no banco, tem um boleto que vai vencer e ela está preocupadíssima com aquele boleto ali, porque ela acha que não vai ter dinheiro para pagar, daqui 15 dias ainda que o boleto vai vencer. E ela fica todos os dias à noite sofrendo com aquilo ali. Entende que essa ansiedade excessiva vai gerar um estresse, vai gerar um problema, que aí a gente volta lá no começo do que eu falei, vai piorar o grau de inflamação do seu corpo? Então, se situa na realidade, sabe? Entenda que o chão está firme, o mundo ao seu redor não mudou, não tem nada acontecendo, está só dentro da sua cabeça, quando você se pegar nesse momento de preocupação. Entenda que você se firmando na realidade, você consegue controlar, estabilizar essa ansiedade. Usar ansiolítico para mascarar a ansiedade é, na verdade, um tiro no pé, porque você está, de novo, silenciando um problema, você não está resolvendo, você não está criando um mecanismo legal de se ajudar. E o outro ponto para começar a desinflamar é você equilibrar gentileza e sacrifício. Então, você viveu uma vida até agora desequilibrada, né, na maior parte do tempo, em termos de alimentação, de hábitos de vida em geral, você precisa ter uma gentileza com o seu corpo. Não adianta você querer forçar da noite para o dia fazer tudo. Você precisa começar devagarinho. E tem que saber que você vai fazer algum sacrifício, sim. A gente, às vezes, se torna um adulto mimado. Então, você briga com o seu filho, briga com a criança, porque não pode ficar no videogame o dia inteiro, mas você quer ficar no celular o dia inteiro. Você briga porque não pode comer açúcar todo dia, você, a hora que tá nervoso, corre e come açúcar. Você fica comprando aquilo para sua casa, sabendo que vai te fazer mal, sabendo que vai prejudicar a sua saúde. A gente não pode ser o adulto mimado, a gente tem que saber fazer o sacrifíciozinho ali para que a gente consiga ir trilhar esse caminho da desinflamação. E aí vamos para os passos propriamente ditos, tá? Para a gente conseguir finalizar aqui, que a gente já está quase 1h30 falando sem parar. Se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez, eu quero que vocês mandem aqui no chat da página, tá? Comentário, pergunta, que eu respondo aqui no final, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida agora também, depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês podem mandar para mim, que a gente vai continuar conversando sobre isso aí ao longo dos próximos dias. E os passos para desinflamar. Depois de tudo isso que a gente viu, então, vocês perceberam quais são os gatilhos, quais são os principais sintomas, como que a gente percebe o nosso corpo, o que você vai começar a fazer? Comece a anotar os alimentos que te fazem mal, tá? Então,
partir de hoje, a partir de agora, sua próxima refeição, agora na hora do almoço, você vai comer, eu tô falando de alimento de verdade, porque os produtos alimentícios a gente já entendeu que a gente tem que começar a fugir deles, né? Os alimentos que fazem mal para o seu organismo. E aí você vai observar qualquer sintoma, gente. Não é só sintoma gastrointestinal, como eu falei. Eu percebi que depois que eu fiz uma refeição ali de um molho tal que eu comi, no outro dia eu fiquei mais indisposta, mais cansada. A única coisa diferente que teve foi esse molho. Então, o que tinha nesse molho que me fez mal? E aí você vai remover alimentos que te fazem mal temporariamente, mesmo que sejam alimentos do bem. Então, eu vou dar o exemplo de novo do ovo. Eu como ovo todo dia no café da manhã, mas eu percebi que eu tô com um sintoma tal aqui. Então, eu vou tirar o ovo uma semana e vou me observar. Se esse sintoma melhorar, então é porque eu tô com uma incompatibilidade aqui com o ovo. Eu preciso dar uma folguinha para o meu sistema imunológico, para ele se acalmar, para eu voltar a consumir ovo com frequência. De quanto tempo? Pelo menos uns 15 dias, tá? Você fica sem aquele alimento ali, depois você faz um teste com a quantidade pequena. Isso vale para o leite, para o glúten, mesma coisa. Você vai ficar sem, restringe 15 dias, isso não vai te causar problema nenhum, tá? Não é para restringir tudo de uma vez. Ah, vou tirar o glúten, o leite, o ovo, não vou comer mais nada. Não. Restringe alimento por alimento que você suspeita que está te fazendo mal. Fica 15 dias sem esse alimento, e aí você no 15º, 16º dia vai fazer um teste. Então vai consumir ali um pedacinho do ovo, não precisa ser nem o ovo inteiro. Ou vai consumir meia fatia de pão, 50 ml do leite, o que quer que seja. Quantidade pequena e se observa, se perceba nessas próximas 24, 48 horas depois que você consumiu. Se tiver tudo bem, o sintoma desapareceu, você volta a consumir esse alimento, como eu falei, com equilíbrio. Não consome todo dia também para você não sensibilizar de novo o seu sistema imunológico. Melhore a sua digestão e sua mucosa intestinal. Então, essas dicas que eu dei aqui para vocês, de como você melhora a digestão, o funcionamento do intestino, vocês vão começar a colocar em prática a partir de hoje, tá? Em relação à mastigação, a beber a água de manhã, o limão para acidificar o meio gástrico, os chás digestivos, tudo isso são estratégias que vocês vão começar a colocar em prática para melhorar a digestão. Equilibrar micronutrientes, tá? É um outro assunto, assim, gigante. Eu pretendo fazer um próximo evento sobre isso, para a gente falar mais de suplementação, vitaminas, minerais. Não dá para a gente falar hoje, mas eu quero que vocês se atentem aos níveis de vitamina D, vitamina B9, B12, sódio, potássio, iodo, selênio e magnésio, tá? São nutrientes que a gente consegue dosar ali no exame de sangue e a gente vai entender que os níveis deles muito baixos vão nos causar sintomas muito proeminentes, tá? Principalmente a vitamina D, quero que dê ficar bem claro aqui para vocês, porque agora, pós, né, esse período mais crítico da pandemia, a gente teve vários estudos mostrando a importância da vitamina D para diversas reações do nosso organismo. Vitamina D tem que estar entre 40 e 60 no exame de sangue. Vocês vão ver muita controvérsia sobre isso aí na internet, tá? Ainda tem médico que vai falar para você que vitamina D de 20 é normal. Não é. A maioria das pessoas tem ela extremamente baixa e ela é, na verdade, um hormônio, gente. Ela é chamada de vitamina por uma mera convenção. A vitamina D, você ingere ela na forma inativa, através da alimentação ou do suplemento. Ela vai passar pelo rim, pelo fígado, vai chegar na pele e vai ser convertida na forma ativa dela, que tem uma função hormonal no seu corpo. Ela está relacionada à libido, à imunidade, proteção articular, muscular, disposição física e mental, saúde intestinal. Então, são tantos processos, saúde do fígado, que ela está envolvida, que eu acho importante a gente dar essa relevância para ela. Vocês, próxima vez que forem ao médico ou nutricionista, peçam o exame. Se for necessário suplementação, façam para que ela se mantenha em níveis entre 40 e 60, pelo menos, tá bom? As demais, os minerais e as outras vitaminas que eu falei, eu não vou entrar aqui profundamente, mas são todos importantes para você gerar energia para suas células, para você conseguir acelerar o seu metabolismo, para fazer essas reações de detoxificação que eu falei aqui adequadamente, e principalmente para o processo que a gente chama de metilação. A última coisa que eu vou detalhar aqui um pouquinho para vocês, a metilação, ela é um mecanismo que o seu corpo tem de silenciar genes que expressam doenças. Então, você tem aí uma doença genética na família. Você tem todos os dias acontecendo um processo químico que se chama metilação, para que esse gene não se expresse, para que a doença não se desenvolva. O seu corpo é muito inteligente, ele identifica um gene ruim e ele faz isso por você, ele te protege. Só que ele precisa desses micronutrientes para isso, tá? E aí tem alguns suplementos que ajudam a nossa metilação. Eu vou citar eles aqui para vocês. Ômega 3, glutationa, L-carnitina, o zinco, são todas substâncias que vão ajudar você a ter uma metilação adequada e vão proteger seu organismo do desenvolvimento de doenças genéticas, certo?
Vou finalizar com uma frase aqui que eu gosto muito, que é de Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele disse o seguinte, milhares de anos atrás: antes de curar alguém, é preciso saber se a pessoa está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer. Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para se curar, para começar a desinflamar o seu organismo. Se você não fizer isso, você vai caminhar rumo à doença cada vez mais. Esses sintomas que vocês têm hoje, que são aí esporádicos, sutis, são sintomas que estão te levando para a doença lentamente. E aí agora que você está escolhendo como você quer terminar a vida. Se você não abre mão agora das coisas que te fizeram adoecer, você vai terminar a sua vida de uma forma muito precária, muito ruim, a qual pode ser completamente evitada se você tomar uma medida nesse momento, tá certo? Acho que consegui falar tudo que eu gostaria aqui para vocês. Quero agradecer vocês, pessoal que ficou aqui até o final na plataforma, pessoal que entrou pelo YouTube também, tá? Se vocês tiverem perguntas, como eu falei, eu estou à disposição de vocês. Podem mandar lá pelo Instagram, no direct, podem mandar na caixinha de perguntas que eu vou abrir também. E foi um prazer estar aqui, gente. Espero que a gente esteja juntos próximas vezes aí. Gostei muito de fazer esse evento. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Beijão para todo mundo.